apaixonante, porém difícil arte de criar os filhos nos nossos tempos. Esse é o assunto da minha entrevista de agora com a psicóloga, pedagoga e mãe, Maitê Raposo. Oi, Maitê. Tudo bem? Maitê, você já tem uma história aqui em Ariquemes, uma bagagem que somam aí 14 anos trabalhando justamente com isso, né? Com a educação de crianças e eu acho que a gente pode dizer de pais, né? É mais ou menos assim. A gente orienta os pais a fazer de uma forma diferente para educar suas crianças. Porque a maioria dos pais, geralmente, eles trazem bagagem de como eles foram educados e criados. São heranças, né? Que não que sejam erradas ou certas, não é isso. Só que o mundo mudou. Tudo está diferente. Então a gente tem que acompanhar tudo isso. Consequentemente, a forma de educar. Exatamente. Então, assim, às vezes, naquele período que deu certo, hoje as crianças estão assim, a 1000 por hora. As crianças de hoje já nascem, né? Já, tecnológicas. Todas. Instruídas. Muito, muito espertas. E às vezes, para os pais acompanharem isso, é bem mais difícil. E vendo que antigamente a mulher ficava muito em casa cuidando do filho. Tudo isso mudou também, hoje, né? Exatamente. Hoje a mulher está no mercado de trabalho. Então a mulher tem uma jornada dupla de trabalho. Porque é em casa, né? Então é muito difícil. Mas sabendo como lidar, tudo dá certo. E aí a gente ouve muito assim, mas a minha mãe fazia, ou a mãe fala pra filha, né? Não, mas eu eduquei você assim, e não consegue entender porque aquele padrão já não funciona mais, né? O seu trabalho vem justamente dar uma direcionada para essas mudanças. Com certeza, né? A gente faz pesquisas, muitos assim, cursos de atualizações e a gente vê o tanto que não é fácil e como que a gente pode melhorar. Mas como surgiu o desejo de você compartilhar essa sua experiência, né, profissional ou até de mãe com os pais, formar grupo de pais? Porque é isso que você faz, né? Você tem uns cursos para pais aqui na cidade para falar sobre educação nos tempos de hoje. Como surgiu esse desejo de compartilhar? Olha, começou assim. Primeiro, eu fiz o curso de pedagogia, que eu também sou pedagoga, e através de um livro eu pude ver o tanto que é importante a educação das crianças hoje em dia de uma forma eficaz, diferente de antigamente. Então, eu comecei a perceber dentro da minha empresa, naquele período eu estava na minha empresa, e eu pude perceber assim que às vezes a maioria dos problemas começam em casa. E às vezes o nosso colaborador leva para a empresa assim, chateações com a família, com o filho, com isso, com aquilo. Eu falei, olha gente, vamos iniciar um trabalho dentro dos meus colaboradores. Eu acho que se a família está bem mais estruturada, com certeza essas coisas boas vão acontecer. E foi isso que eu pensei. Comecei com eles. Tá? Aí você já colheu os frutos ali em casa também, né? Aí eu aproveitei também, comecei a trabalhar em casa. Começou inclusive primeiro por mim, né? E aí de repente eu vi meus filhos mais assim, compreensivos, eles me escutavam mais. A partir do momento, eu comecei a entender que se eu fizesse de uma forma diferente, eu conseguia resultados diferentes. Exatamente. Então eu falei, nossa, que legal. Por que eu vou guardar isso só para mim? Eu falei, não, vamos pôr em prática. Aí eu comecei com os colaboradores, tive várias turmas já lá da minha empresa. Que a Maitê, como a gente estava falando de jornada tripla, além de pedagoga, psicóloga, empresária, mãe, e a vida da mulher moderna, né, Maitê? Só que atualmente a empresa eu deixei por conta dos filhos. Então vocês percebem, 14 anos, como eu posso dizer, depois que eles voltaram, que são todos adultos, estudaram, eles estão agora fazendo um papel assim, importante lá na empresa. Então, agora eu estou fazendo algo assim que eu gosto muito, sabe? E é desse jeito. É a realização agora, né? Maitê, nesses 14 anos, quantos pais já passaram pelos seus cursos? Michele, geralmente por ano eu faço 3 grupos de pais, às vezes 4. Então, assim, cada grupo meu é geralmente 8, 10 pais, já tive grupo de 14, mas em média é de 8 a 10 pais. E não é importante a gente frisar que não é um trabalho corriqueiro, começa uma turma, vai outra, é um trabalho elaborado, é uma coisa que você pensa, tem que ter um número X de pessoas para poder ter resultado?
Sim, sim. A gente não pode colocar, por exemplo, mais do que 12, 14, 15 pais, porque a gente não consegue atender todos, né? Exatamente. Então, eu já trabalhei até com uma colega que foi embora, nós trabalhamos numa creche, nós duas juntas, e foi bem interessante, porque daí podemos, assim, aumentar a turma dos pais. Porque daí nós duas dávamos atenção a todos, né? A gente está falando da educação das crianças e mudar o conceito dos pais em relação né, ao modelo de educação. Isso é baseado no quê? Na imposição de limites, na conversa, não é mais aquela coisa truculenta, né? Ou de quem manda que sou eu, você é criança, você obedece, ou você é adolescente, você obedece. Não, sim, inclusive nós sabemos que nós vemos que hoje a criança também, ela tem seus direitos, né, e deveres. Então os pais, eles têm a função de educar, mas não daquela forma como você diz, truculenta, como antiga. Não, hoje em dia, na base do diálogo, na base do amor, na base assim, de fazer ela entender que você é pai, você é mãe, e que eles têm que te respeitar por isso. Mas não adianta nada com brigas, nada com você xingando, nada com críticas, você consegue nada. Inclusive nem só com filhos, com tudo, né? Então a gente tem que ter a habilidade de como lidar com essas crianças e adolescentes, principalmente. É aquilo que eu falei no início, né? É difícil, é prazeroso, mas é difícil. É fácil ter filho, difícil é educar, né, Maite? Com certeza, educar, você tem que ter muita habilidade. É uma você arte. Tem que ter, é uma arte, você tem que ter conhecimentos, saber como lidar em certas situações que te tiram até do controle, porque aqueles pequenos anjinhos tiram a gente do controle. Você Com tem certeza. duas crianças, né? Tenho dois. Mas com jeito você consegue lidar. Tem várias assim dicas, técnicas que a gente trabalha que dão certo. Tem às vezes pais e mães que dizem assim, mas será que dá certo? E aí testam e falam, nossa, e não é que deu certo? Dá certo. Maite, muito obrigada por você ter aceitado conversar conosco. Fica a dica maravilhosa para todos que estão nos assistindo, que são pais, são responsáveis ou até que pretendam, né? Ter filhos, também vale a pena, né? Vale, porque daí você tem que saber como lidar, né? Participar dos cursos da Maite aqui no Espaço Vilar, é só procurar e obter as informações. Muito obrigada e eu espero que a gente volte a conversar de novo aqui Entre Nós. Muito obrigada. Michele. Obrigada a vocês também. Nós voltamos já já, é só um minutinho.